Fala galera, tudo bem? Beleza? Olha, estamos aqui nesse dia especial, Dia dos Pais, para falar justamente sobre o assunto paternidade. E gostaria de começar falando que Jesus quebrou todos os paradigmas da sua época, inclusive na questão da paternidade, porque até então os judeus religiosos, eles não aceitavam, como muitos que não receberam Jesus não aceitam até hoje, que Deus fosse chamado de pai. Seria um desrespeito, um absurdo, porque ninguém poderia ser filho dele. E o que Jesus faz lá em Marcos, capítulo 14, versículo 36, é que Jesus estava num momento de profunda tristeza e ele vai orar. E ele ora assim: Abba, Pai. Quer dizer, Paizinho, Pai querido. Indicava um momento de muita intimidade que Jesus tinha com o Pai. E eu quero dizer para você que um filho, para ele ser filho mesmo, para ele poder viver tudo que é a experiência de um filho, ele tem que ter liberdade com o pai. E vou trazer aqui para a nossa vida coisas que a gente tem, que a gente faz, como forma de ter liberdade com o pai. Primeiro, não como o pai celestial, mas na nossa vida aqui com pais humanos, nossos filhos. E algumas coisas acontecem, algumas brincadeiras entre pais e filhos, que são muito legais, divertidas e são também reflexo dessa liberdade. Outra coisa é que o filho ele vai crescendo, né? E com o tempo ele começa até a usar determinadas roupas do pai, calçados, tênis, chinelo. É muito legal que eu me lembro que a primeira camisa social que eu usei, era um evento em que precisava de uma camisa social e eu não tinha nenhuma. E foi justamente camisa social do meu pai, né? Aquela camisa que a manga vai sobrando um pouco mais, a manga comprida, mais do que o necessário, né? Você vê que vai sobrando alguns centímetros de pano naquilo tudo. Mas é a intimidade do pai e filho também, né? Outras vezes, talvez essa seja mais comum, o filho gritar do quarto, né? Falar pai, pai, no meio da noite, você acordar assustado. E aí você chega na cama dele e ele teve um sonho ruim, né? Ele estava com medo e não quis nem ir até o seu quarto. Por outras vezes você já acorda com ele do lado da sua cama. Já assim, pai, tô com medo. Posso deitar aqui? Posso dormir aqui? E aí você acalenta o filho ali e ele logo dorme. Ele logo descansa. Por quê? Porque a presença do pai, ela traz essa sensação de proteção, de segurança, de estar ali coberto por alguém que não vai deixar nada acontecer com você, que vai te guardar. Isso é tão legal, né? Isso é fantástico e dá até receio dos dias que os meninos vão crescendo. Eu que ainda tenho filhos pequenos, eles vão crescendo e você vai falando, puxa, essa é uma parte tão boa, eles estão aqui correndo para mim, né? Vai ter um dia que eles já vão estar maiores que eu, provavelmente, e eu vou olhar para eles e eu enxergar neles homens de verdade, homens que cresceram e agora já não chegam no meio da madrugada procurando um pai para proteger, não é verdade? E como eles mudam a nossa história. Eu sempre tive o sono mais profundo do mundo, gente. Aquele sono pesado, que você dorme e pode desabar o mundo ao seu redor e você não acorda. Esse era o meu sono. Quando nasceu meu primeiro filho, tudo mudou. Bastava uma respiração diferente e já acordava e já ficava igual, acredito que muitos de vocês já fizeram. Ficava lá olhando para ver se estava tendo movimento, se ele estava respirando, né? Para ver se estava ali mexendo o peitinho dele, enchendo de ar, se ele estava respirando, estava tudo bem, porque ele estava muito quieto. E, e é assim até hoje. E os filhos vão crescendo e o sono, à medida que eles vão crescendo, você consegue relaxar um pouco mais, mas nunca foi aquele sono pesado. Mudou a minha história, né? E
Lembro que cada superação na vida do nosso filho é um motivo de comemoração para nós. E isso não é só conosco. A Bíblia fala que Abraão, quando Isaac desmamou, parou de mamar, gente. Abraão deu uma festa tremenda para comemorar. Pensa bem. E nós também somos assim. É na hora que eles andam, na hora que eles falam, cada momento da vida deles, na hora que eles aprendem a ler, que aprendem a escrever, a gente vai comemorando cada vitória, cada etapa com eles. É surpreendente, né? A gente vê os momentos de superação. Tem coisas simples, como o simples fato de conseguir assobiar, a gente comemora. E isso vai se tornando um pouco mais complexo no decorrer da vida, porque os desafios vão aumentando para eles, né? E tenho a sensação de que quando a gente se torna pai, os nossos objetivos, eles se tornam menos importantes do que o grande objetivo de facilitar o caminho do nosso filho, a trilha dele nesta vida. E tive meninos muito cedo, tinha poucos anos de casado. Eu e a Laila, a gente logo resolvemos ter filhos. E é uma coisa da qual nós não nos arrependemos. Quem tem filho novo, casou-se, tem filho novo, tem suas vantagens e desvantagens. Aqueles que curtem mais o início do casamento, esperam mais tempo para depois ter filhos, também tem suas vantagens e desvantagens, né? Mas é algo que é uma grande bênção de Deus na nossa vida. É uma das melhores coisas. Você pode estar ouvindo isso agora e estar entristecendo. Talvez, no seu caso, você não tenha boas lembranças nem do seu pai. Talvez você nem tenha tido um pai presente na sua vida. Pode ser que você nem conheça seu pai. E você se sente abandonado nesse sentido. Há uma carência, né? E pode ser que teu pai te magoou. E olha, certa vez eu ouvi uma expressão que diz: somos vítima de vítimas. E eu creio que o Espírito Santo, se esse é o seu caso, pode estar trabalhando agora aí no seu coração, para te dar um perdão, causar em você uma sensação, um crer em um perdão legítimo, uma liberação de perdão verdadeira, profunda, que vai trazer cura na sua vida, que vai trazer realmente uma paz dentro de você, se esse é o seu caso. Ele é poderoso para isso. O perdão nunca é para quem merece. Quem merece não nos fez mal. Quem a gente olha e fala, esse merece, é porque ele não fez nada com a gente. O perdão é para quem nos magoou, para quem nos chateou, para quem nos decepcionou. Então eu creio que se, em termos de paternidade, você nesse momento está olhando e sofrendo, o Espírito Santo quer trazer a cura dentro de você. O primeiro beneficiado do perdão é quem perdoa. E falando ainda sobre Jesus, que tem esse relacionamento tão profundo com o Pai, lá em João no capítulo 1, versículo 11, fala que Jesus veio para o seu povo, mas ele não foi recebido por eles, mas pelos que creram nele, todos que o receberam como Salvador, como Senhor, como Filho de Deus, ele também foi-lhes dado o poder para serem feitos filhos de Deus. Então todos aqueles que receberam Jesus, a eles foi dado o poder de se tornarem filhos de Deus. E continua o texto dizendo que não são como filhos naturais, nascidos de homem,
mas o próprio Deus Pai também passa a ser o Pai daqueles que recebem Jesus. Que fantástico, não é mesmo? É algo tremendo sobre isso. Essa é uma boa notícia. Esse é verdadeiramente as boas novas, o Evangelho. Esse realmente é algo que traz um momento de êxtase quando você descobre isso. Jesus, lá em Lucas 11, os discípulos chegam para ele e perguntam: Senhor, nos ensina como nós devemos orar. E ele pega e fala assim: olha, quando forem orar, vocês vão orar dizendo: Pai. Esse é o início da oração. Pai, Pai. Quantas vezes nós oramos ou nós nos referimos a Deus como um Deus longe, um Senhor, Senhor dos exércitos, Deus poderoso. E todos esses são atributos mesmo de Deus. Mas Jesus fala que quando nós formos conversar com Ele, quando nós formos nos dirigir a Ele, nós podemos chamá-lo de Pai. Sabe? É intimidade. É estar junto, é relacionamento. Você tem um Deus que quer relacionar com você, querido. Sabe por quê? Por causa disso, você tem um Pai espiritual. Você tem um Pai que quer ouvir você, que olha para você em todo tempo, que quer estar relacionando em todos os momentos com você. E Deus sempre quis relacionar com o homem. É tão interessante que desde Gênesis, lá no Jardim do Éden, Deus vinha todas as tardes a estar com Adão. Fantástico, querido. Deus quer estar com você todo o tempo. Será que você tem tido esses momentos com Ele? Será que você tem tido tempo de oração com Deus, tempo de vivência com Deus, tempo de relacionamento? Não como um filho natural, mas Ele gerou você espiritualmente. E sabe como? Vamos lá para Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 15, que vai nos dizer assim, olha: porque o Espírito que vocês receberam de Deus não torna vocês escravos, e não faz com que tenham medo. Pelo contrário, o Espírito torna vocês filhos de Deus, mediante a adoção. Somos filhos adotivos de Deus. E talvez agora você para e vai olhar e falar: puxa, mas adotivos, isso me soou um pouco artificial, porque nós trazemos na nossa cultura, trouxemos durante muito tempo essa sensação de que o filho adotivo não é como um filho biológico. E quando Deus fala que nós somos filhos adotivos, Paulo está escrevendo aqui aos Romanos. Nós temos que colocar no contexto da época, para que nós possamos entender melhor, querido. Sabe, o filho natural para os romanos tinha uma certa diferença para os filhos adotivos também. Mas vamos falar sobre a família. A família era patriarcal, ou seja, era tudo em torno da família do pai. A parentela que os filhos tinham era somente com a família do seu pai. O filho biológico, eles tinham um costume de deixar para dar nome às filhas no 8º dia do nascimento e aos filhos no 9º dia do nascimento. Era um costume dos romanos. Sabe por quê? Porque até esse momento, 8º dia no caso das meninas e 9º do dia dos meninos, até esse momento o pai poderia desamparar seu filho. O pai podia simplesmente não receber aquele filho. E sabe o que aconteceria? Ele não levaria o nome da família do pai, ele não herdaria propriedades, ele não seria considerado filho daquele pai.
filho biológico podia ser rejeitado, querido. A gente olha hoje e pensa isso como algo estranho demais. Realmente a gente não aceita isso, mas esse era o costume dos romanos. E quando Paulo dirige aos romanos no capítulo 8, falando que nós somos filhos adotivos de Deus, sabe por quê? Porque já existia a adoção no direito romano. E a adoção, não vamos entrar nos termos técnicos, se ela era uma adoção plena ou menos plena, mas o critério mais importante da adoção no direito romano é que ela também se ligava somente com o pai. O filho se ligava somente com o pai e ela era irrevogável. Ela era tida como, uma vez que você adotou, você nunca mais vai poder rejeitar esse filho. Sabe por quê? Porque eles interpretavam que você escolheu alguém que era inviável para ser seu filho. E Deus também fez isso conosco de uma forma especial. Nós éramos inviáveis como filhos de Deus. E Ele nos adotou, Ele nos escolheu. Ele falou, não, eu quero vocês comigo. E então, querido, o filho adotivo não podia ser rejeitado. O biológico podia. Olha que contraste, né? Com tudo que a gente construiu e ouviu sobre adoção. Inclusive os imperadores, né? Do tempo de Paulo, Tibério era filho adotivo do imperador César Augusto, que também era um filho adotivo. Geralmente os filhos adotivos eram os filhos mais velhos. E eles herdavam, né? Eles herdavam a propriedade, herdavam o nome da família. Então talvez só a termos de conhecimento. Talvez você não sabia disso, como eu também não sabia antes de estudar sobre esse assunto. Como era importante a adoção no tempo dos romanos. O filho adotivo, ele era escolhido. E era justamente isso que os romanos interpretavam, para dizer que ele não podia ser mais rejeitado. E olha, no mesmo capítulo de Romanos, continua dizendo que, no versículo 15, porque o Espírito de Deus que vocês receberam não torna vocês escravos, e nem que tenham medo, mas torna vocês filhos por adoção de Deus, e pelo poder do Espírito dizemos com fervor a Deus, Abba, Pai, o mesmo que Jesus. Nós podemos chegar diante de Deus e falar com Ele como Jesus falou. Porque quando recebemos Jesus, temos o poder de ser feitos filhos de Deus, o Espírito Santo vem habitar em nós e nós relacionamos com Deus, o Pai, como paizinho, como papai. Gente, o Espírito de Deus se une com o nosso espírito para afirmar que somos filhos de Deus. Não somos seus filhos, nós somos seus filhos e por isso receberemos as bênçãos que Ele guarda para o seu povo e também recebemos com Cristo aquilo que Deus tem guardado para Ele. Você tem um pai, querido. Você tem um pai, minha irmã. Você tem um pai, meu irmão. Jovem, você tem um pai. E você tem um pai que te adotou de uma forma irrevogável que nunca vai te abandonar. Não sei como você está se sentindo aí agora. Mas aconteça o que acontecer. O que está passando de problema na sua vida? O que o mundo está trazendo de problema para você? Quais são os medos
Você tem um pai. Você pode chegar até ele agora. E você pode abrir o coração com ele e falar: papai, me sinto assim, tenho medo. Papai, tá doendo. Papai, que tristeza. E também pode chegar naqueles momentos mais alegres da nossa vida. Papai, consegui. Papai. Papai, eu venci. Papai, deu certo. E você experimenta viver com Deus como um pai que cuida de você. E você pode chegar a qualquer momento e também, assim como o filho que nós falamos ali, que tem liberdade para vestir a camisa do pai, não é? Enquanto ainda está mais comprida. Essa é a mesma coisa que você faz com Deus. É assim a nossa atitude. A gente começa a vestir as camisas de Deus também, sabe? A gente começa a esconder também os calçados do papai. A gente começa a ter liberdade, intimidade profunda com Deus. E é tão interessante que quando a gente pega os filhos adotivos, querido, eles não têm genes dos seus pais, mas a assimilação pelo relacionamento, ela é tão grande que eles passam a ter atitudes como os pais tinham. Eles pegam aquilo que eles veem de bom nos pais e reproduzem de uma forma tão legítima, porque é relacionamento, paternidade. Deus nos mostrou isso. Quando fala que Deus trouxe Jesus para esse mundo, enviou Jesus, colocando ele no ventre de uma virgem, ou seja, não tinha um vínculo biológico com o pai. A paternidade, ela é relacional, ela é espiritual, ela vem de algo ainda mais profundo e pouco entendido por nós. Esse vínculo cria as mesmas características nos filhos de Deus, as mesmas características que o pai tem. Então quero dizer para você, olha, você tem um Espírito Santo que te faz relacionar com Deus como pai hoje. E esse mesmo Espírito Santo, ele traz a você em todo momento alegria, gozo, paz. Ele traz a você tranquilidade. Ele traz a você a sensação de estar ligado diretamente com esse Pai. E ele causa no seu interior uma mudança profunda, de forma que você possa viver o restante da sua vida aqui nessa terra, lembrando que você não é um abandonado, que por mais que neste mundo seu pai natural, as pessoas possam ter te magoado, você não é um abandonado que não tem ninguém. Você tem o Todo-Poderoso, que é o seu papai, que cuida de você, que vive com você. Querido, que haja cura na sua vida, que haja perdão, que haja alegria agora pelo Espírito Santo de Deus. E por você saber que você é filho escolhido. O filho da adoção é um filho escolhido, é um filho eleito por Deus. Maravilhoso esse entendimento. Olha, ainda falando sobre Jesus, em Lucas, ele diz assim, olha, qual pai entre vocês, se o filho lhe pedir um peixe, em lugar disso lhe dará uma cobra? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está no céu dará o Espírito Santo a quem o pedir. Com essa palavra, desejo que seu coração seja cheio, seja alegre, que seu coração encontre realmente um motivo para se sentir abraçado nesse dia pelo seu papai. E que o Espírito Santo guie seu caminho, que o Espírito Santo você possa viver com ele todos os dias, se relacionando, se chegando ao Pai
e tendo uma vida com propósito, uma vida feliz, uma vida realizada na presença de Deus em tudo o que você fizer. Aos papais, um feliz Dia dos Pais e um grande abraço. Fica com Deus, irmão. Fica com Deus, minha irmã. Deus te abençoe e até a próxima.